Bom dia, pessoal. Esse é meu primeiro Moon. Estou aqui para falar de VLANs com vocês. No caso, 5 formas diferentes de você configurar VLANs nos equipamentos da MikroTik. Meu nome é Thales Moisés. Eu comecei a trabalhar com informática, com tecnologia já desde cedo, desde bem novo. Eu conheci o RouterOS aí em meados de 2013. Um amigo meu estava começando um provedor, ele descobriu a solução, sabia que eu gostava de tecnologia, e aí me apresentou o sistema. Um tempinho depois, eu já comecei a prestar consultoria para alguns pequenos ISPs da região lá onde eu morava, na Bahia. Depois de um tempo, ano passado, no caso, eu tirei minha primeira certificação, o MTCNA. No começo desse ano, eu consegui o MTCRE também, foi quando eu virei consultor oficial da MikroTik. E tirei outras 2 certificações aí, o IPv6E e 2 semanas atrás o MTCine, todas elas através da Redes Brasil. Inclusive, atualmente eu faço parte da Redes Brasil Serviços. É uma vertente aí da empresa de treinamentos, que alguns aqui já devem conhecer. Nós temos essa parte aí de consultoria e de serviços aí também para redes, focadas principalmente em MikroTik, mas não apenas nesse fabricante, né? Certo. Por que falar sobre VLANs? Primeiro, porque está presente em diversos cenários, no cenário corporativo, no cenário de ISP. Temos também esses novos switches, né, lançados esse ano. Muito provavelmente a gente vai utilizar VLAN aí em algum momento. Sobre a minha apresentação. Primeiramente, eu gostaria de focar a apresentação principalmente para os usuários iniciantes. Porque como eu já tive dúvidas, como eu já tive menos experiência do que eu tenho hoje, eu gostaria de deixar esse material principalmente para quem tem dúvidas sobre esses assuntos, ou então quem já passou algum problema, configurando VLAN de uma forma ou de outra, não saiu como esperado. Então, esse será o foco da minha apresentação. Vocês vão ver muito a receita de bolo aqui, né? Muito tutorial sobre como configurar a depender da série e do modelo de equipamento, né? Vou mostrar também algumas particularidades nas nomenclaturas, como a gente chama, né? Vou tentar fazer um consenso aí entre os nomes e, obviamente, como conseguir o melhor desempenho, né? Para cada tipo de equipamento. O cronograma da apresentação vai ser esse aí que vocês estão vendo na tela. Eu vou passar alguns conceitos essenciais sobre VLANs, sobre bridge, sobre hardware offloading também, falar um pouquinho. E os 5 métodos de configurar, as 5 formas diferentes de você configurar as VLANs. No caso, seria roteadores sem usar o switch chip, sem utilizar o hardware offload, no caso. Roteadores com uso de switch chip, não seria necessariamente um switch, seria um roteador sendo utilizado como um switch, no caso. A série 1XX e 2XX das CRS, falar como configurar também na série 3XX e, finalmente, finalizar com o Switch OS, né? E com a série CSS. Alguns conceitos importantes. Vamos lá, o que é uma VLAN, né? O que seria usar o switch chip, o que seria usar o CPU e bridge hardware offloading. Vamos lá. O que é uma VLAN? A gente já ouviu falar, né, que VLAN é uma rede virtual, que ela é utilizada para separar hosts, para separar domínios de broadcast. Mas, na prática, como é que seria isso? Por exemplo, eu tenho 2 roteadores aqui, com a ligação entre eles, e eu vou ter alguns hosts conectados a esses roteadores. Vamos supor que isso aqui seria uma empresa, por exemplo, e eu tenho aqui computadores da rede do atendimento e da rede do financeiro, que está todo mundo se enxergando ali em Layer 2. Só que eu não quero que esses dispositivos se enxerguem, que eles se comuniquem, que você tenha acesso a outro host. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma VLAN, aqui, por exemplo, do atendimento, e configurar ela nos meus roteadores para que só aqueles computadores se comuniquem, a VLAN do atendimento, e uma VLAN do financeiro, por exemplo.
Assim eu vou estar compartilhando o mesmo meio físico, ou seja, os mesmos roteadores, os mesmos cabos, porém eu vou estar separado de maneira lógica. Os computadores, eles não iriam se enxergar, eles não estariam no mesmo domínio de broadcast. Para que eles se alcançassem, seria preciso fazer algum tipo de roteamento aí. Sobre nomes, trabalhando com VLANs, é comum a gente ver sempre esses nomes aqui. Em relação ao Router OS, ao Switch OS, é muito comum você ver as expressões tagged e untagged. O que seria untagged? Seria uma porta de acesso àquela VLAN. A porta untagged, ela vai dar acesso, vai marcar o pacote com determinada VLAN ID, no caso, né? Perdão, vai remover a VLAN ID do pacote. A porta de transporte, a porta tagged, no caso, que vai marcar o pacote, vai marcar o frame com determinado VLAN ID. Em alguns switches, a gente consegue ver aqui também o nome Always Strip, que significa sempre remova. Eu vou fazer uma animação aqui que nós vamos pegar melhor essa parte. Always Strip seria a mesma coisa que a porta untagged, que em alguns outros fabricantes também é chamada de access port, de porta de acesso, no caso, porque ela, como eu falei, vai dar acesso àquela determinada VLAN. Em relação à porta de transporte, nós vemos também aqui o nome add if missing, que seria, no caso, adicionar se estiver faltando. Se o pacote, se o frame ele não tem nenhuma tag, se ele não está com a marcação de VLAN, ele vai adicionar. É comum a gente ver isso em outros fabricantes com o nome de trunk. A porta trunk seria a porta de transporte, então, no caso. Como é que isso ficaria na prática? Eu tenho ali um frame, né, aqui nesse computador, na VLAN 10, e eu quero transportar ele para o outro computador. Na prática, como é que ficaria isso? O frame vai passar pelo meu roteador, pelo meu switch, e na saída da interface de transporte, da interface tagged, é que ele vai receber ali a marcação da minha VLAN. Ele vai continuar sendo transportado, e aí, novamente, na saída da interface untagged, é que é removida a marcação do frame, e ele é entregue aí ao meu destino. É bom focar nessa parte aqui, que lidando com VLANs, os frames eles sempre serão marcados ou desmarcados na saída da interface. Uma das minhas motivações para fazer uma apresentação sobre VLAN é o seguinte: no último provedor que eu trabalhei, eu estava acostumado já a configurar VLANs na CCR ali. Normalmente a topologia dos provedores lá na região é assim: o pessoal faz um ponto a ponto na fibra, utilizando aí, por exemplo, uma CCR e um switch desse, uma 260GS, que seria a CSS 76, e aí divide os ramais da rede ali nas portas elétricas. O pessoal ainda usa muito a rede cabeada, lá de onde eu venho. É como se fosse uma espécie de PEC-PON utilizando microtik. Seria uma rede metade fibra, metade cabo de rede, ou cabo TP, no caso. E aí, assim, consegue segmentar os domínios de broadcast, consegue separar as VLANs, né? Só que aí o que acontece? O colega lá do provedor chegou e me apresentou um novo equipamento. Nesse caso aqui seria tagged na porta SFP e untagged, né, a porta de acesso às portas elétricas ali. E aí lá chegou um novo equipamento. Eu não conhecia ele, uma CRS 106. Equipamento novo para mim, eu pensei, poxa, é legal, né? 5 portas de fibra. Ali atrás dele eu tenho uma porta combo também, que pode ser utilizada a porta elétrica ou a porta SFP. Eu pensei, poxa, legal, vou conseguir dividir mais ainda a rede, vou conseguir estender o sinal das GBICs, fazendo como se fosse uma espécie de repetidora, e configurar mais VLANs ainda nele. E aí o que acontece? Eu configurei da maneira que eu sabia na época. Eu configurei ali a porta SFP1 dele como se fosse
de transporte, criei as VLANs dentro da interface e aí fiz uma bridge com cada interface ali para que elas ficassem tagged. Só que, como o colega já falou, isso não deu certo, rapaz. A gente colocou o equipamento lá no começo da manhã, acho que 8, 9 da manhã, quando o tráfego começou a subir lá para 11 da manhã, meio-dia, os clientes começaram a ligar reclamando, já começou aquele estresse. Quem trabalha com ISP aí sabe como é que fica congestionado o atendimento, né, quando está tendo algum tipo de problema. E aí, imediatamente, eu tinha certeza que o problema estava nesse equipamento. Foi a única modificação que houve na rede. Então, acabei tendo que resetar ele, deixei ele só com uma bridge simples mesmo, com hard offload, para que ele conseguisse passar o tráfego, cerca de 260, 300 megabits aí na época. Eu fui pesquisar e analisar o equipamento, né? Poxa, lá está dizendo, no site da MikroTik, que ele suporta ali mais ou menos até 5.7 GB. O que está acontecendo? Por que com 300 e poucos megabits ele não estava funcionando? Já estava perdendo pacote, já estava bem instável a rede. Eu acabei percebendo o seguinte: eu configurei o equipamento no modo bridging, pessoal. No modo bridging, você pode ver ali que com pacotes de 512 bytes, que é o meio termo ali, eu acho que é o mais próximo da realidade que a gente trabalha, ele está passando ali no máximo cerca de 300 megabits, justamente o que estava acontecendo comigo no momento. E a configuração correta, no caso a configuração que eu deveria ter feito, seria no modo switching, no caso. No modo switching, você conseguiria obter o melhor desempenho aí nesse equipamento. E aí eu fui pesquisar mais a fundo. Poxa, por que eu não consegui configurar da maneira correta? Por que eu não transformei ele no switch, no caso? E pesquisando um pouco, acabei descobrindo que existem várias formas de você configurar VLAN nos equipamentos da MikroTik. Não é só você configurar VLAN de um lado, VLAN de um outro, decidir o que é tagged, o que é untagged, que vai funcionar. Não. A depender do modelo e principalmente da série, na verdade, existem algumas particularidades para você configurar VLANs nos equipamentos da MikroTik. Agora que nós vimos algumas noções sobre VLANs, eu vou falar o básico aqui sobre o conceito de você utilizar ou não o CPU e o switch chip e a relação disso com as bridges e com o hard offloading. Como é que os frames são processados numa bridge sem o hard offloading? Nossos equipamentos aqui, eles possuem um switch chip e um CPU lá dentro dele. Eu estou fazendo uma representação aqui. Numa bridge sem o hard offload, o que vai acontecer aqui com o nosso frame? Ele vai passar pelo switch chip, ele vai ser processado lá no CPU e vai ser entregue ao destino. Ele vai fazer mais ou menos esse caminho aí. Já numa bridge com hard offloading, eu vou ter o mesmo cenário aqui, com switch chip, com CPU, só que a diferença ele vai passar apenas pelo switch chip. O processador nem vai ver o frame ali direito. Com isso, você consegue fazer um encaminhamento bem mais rápido. No final das contas, o que você vai ganhar utilizando um ou outro? Se você precisar de ferramentas como Firewall, QoS, Torque, por exemplo, você vai ter que utilizar o CPU. Mas, se você não precisa, que normalmente é o caso dos switches, você não precisa utilizar essas ferramentas em um switch, você precisa apenas passar mais tráfego, ter um maior throughput no caso, aí sim você vai ter que utilizar o modo com hard offload, utilizando o switch chip para processar os frames. Na prática, como aquele exemplo que eu mostrei, aqui no caso uma bridge sem o hard offloading, o switch teria essa capacidade aí de mais ou menos 300 megabits, e numa bridge com hard offload, que eu conseguiria alcançar esses incríveis 5.7 gigabits, num switch de tão baixo custo, né? A gente vê esses resultados de testes aqui, mas às vezes fica na dúvida, né? Poxa, será que a MikroTik só está prometendo isso, é só propaganda, ou será que isso funciona mesmo, né? Eu resolvi estressar o equipamento,
fazer um teste aí de estresse nele, passando pacotes, passando frames de justamente 512 bytes de tamanho, e eu consegui sair, ó. Passei 480 megabits mais ou menos, e a CPU travada 100% de processamento. Detalhe, pessoal, que aqui eu não consegui tirar print nem através do inbox. A CPU estava travada mesmo, o inbox ficava caindo o acesso, não dava tempo nem de tirar print para poder mostrar aqui para vocês. Um outro detalhe é que, ó, realmente não tem o H aqui de hard offload, ou seja, era uma bridge sem o hard offload. Os pacotes estavam todos sendo processados, os frames estavam sendo processados, todos pela CPU do equipamento. Agora, e numa bridge com hard offload? Será que muda muito o cenário? Com hard offload ativo, nós podemos ver aqui na bridge o H. Percebam que eu estou acessando o equipamento direto, via o inbox, no caso. Estava passando ali cerca de 950 megabits. E a CPU com 20% de processamento. Só que o detalhe interessante é que boa parte desses 20% aí de processamento estava sendo gerado pelo acesso do inbox ao dispositivo. Se eu acessasse ali via MacTelnet, por exemplo, tenho certeza que ia dar uns 2% no máximo de processamento. Então, aí, você estressando o equipamento, você vê que realmente, a depender do nível de configuração, você vai conseguir atingir ou não o que o equipamento promete. Resumindo os conceitos. Os cabeçalhos de VLANs eles vão ser inseridos ou removidos na saída da interface. É bom a gente lembrar disso. Com os frames ou os pacotes sendo processados pelo CPU, a gente vai ter mais ferramentas para utilizar, só que o ideal é que a gente utilize essas ferramentas em um roteador, que vai ter um núcleo, vai ter uma CPU bem mais potente. É um equipamento que foi feito já para utilizar essas ferramentas. E com os frames processados pelo switch chip, você vai conseguir muito mais tráfego, muito mais throughput ali naquele equipamento. Agora vamos iniciar os métodos, né? As diferenças de configurar VLAN. Vou iniciar com roteadores sem utilizar o switch chip. Quando é que a gente usa isso aí? Por exemplo, vamos supor que eu tenho lá um roteador ligado à minha rede de rádio e à minha rede de fibra, atendendo ali com os APs, atendendo os clientes, né? E a OLT, atendendo os clientes na fibra. Beleza, a gente pode criar uma VLAN para gerenciar esses equipamentos, separando assim a gerência dos equipamentos da rede dos clientes. Eu vou criar uma VLAN ali que vai se comunicar unicamente entre o roteador e o equipamento, entre a OLT, ou então entre o roteador e o meu AP, e vou colocar o meu IP de gerência do equipamento nessa VLAN. Dessa forma, os clientes não vão ter acesso à minha rede de gerência, apenas a nível de roteamento. Como é que eu configuro isso aí? Primeiro a gente vai criar a VLAN dentro, né, da interface que vai se comunicar com o equipamento. Seria a interface de transporte, a interface target no caso. A gente vai atribuir o IP de gerência na VLAN, criar a VLAN lá dentro do equipamento que você vai gerenciar, seja o LT, seja um AP, por exemplo, e atribuir o IP de gerência nessa VLAN. Como é que ficaria se fosse no caso de um rádio? Por exemplo, lá no meu AP, primeiro eu vou criar a VLAN de gerência ali, né, na interface Ether 1, no caso, que seria representando um AP aí, um access point. Vou adicionar o IP de gerência lá na minha VLAN e, normalmente, né, a gente coloca o AP em modo bridge, AP bridge ali, vai ter a minha WLAN e a minha Ether ali. Só que perceba que a VLAN ela não está fazendo parte, não está dentro da bridge. Você não precisa que a VLAN de gerência esteja ali. Basta que ela seja criada aqui para você ter uma interface target, no caso, que vai fazer o acesso ali ao equipamento, separando assim da rede dos clientes. Lá no meu roteador eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma VLAN de gerência ali, na porta que vai ser target, na porta de transporte, que se comunica, no caso, com o meu AP, e vou colocar um IP ali na mesma faixa, para que tenha a comunicação Layer 3 ali.
Resumo. Esse é o método mais simples, digamos assim. O tráfego ele vai passar pela CPU. Como vocês viram o exemplo, normalmente é usado para separar a rede de gerência dos equipamentos da rede dos clientes, da rede do usuário final. As interfaces elas não precisam estar em uma bridge, porque você realmente vai ser processado pelo CPU. E ela pode ser usada em redes que já estão roteadas. Vamos supor que no meu POP lá, eu já tenho uns APs funcionando, já está com acesso lá na mesma rede dos clientes. É só você aplicar essa configuração aí e separar a sua rede de gerência da rede dos clientes, para que eles não tenham acesso, né, por questões de segurança. Detalhe agora sobre o cronograma, pessoal. Daqui para frente, todas essas outras formas serão utilizando o switch chip, seja no roteador, seja na série CRS, 1xx, 2xx, 3xx, ou na série do switch OS, na série CSS, no caso. Daqui para frente, nós sempre vamos tentar utilizar o hard offload e usar o switch chip para processar os frames. Para isso, tem uma pequena receita de bolo que a gente pode utilizar em todos esses processos que vamos ver aqui, que basicamente seria criar a VLAN, definir qual vai ser a porta target, a porta de transporte no caso, definir qual vai ser a porta untarget, a porta de acesso no caso. É bom a gente pegar esse conceito porque basicamente daqui para frente vai ser isso aqui que a gente vê. A diferença vai ser quais são os menus que a gente vai acessar para conseguir atingir esse tipo de configuração. Um outro detalhe interessante aqui, é que normalmente a porta untarget, a porta de acesso no caso, ela quase sempre tem um detalhezinho ali a mais. Às vezes você precisa ir em 2 menus, por exemplo, para configurar corretamente uma porta de acesso. Ela sempre tem um pequeno detalhe a mais. Em geral, a porta target, a porta de transporte, ela é, digamos que, mais simples a configuração, mais fácil. Vamos lá, método 2. Roteadores com uso de switch chip. Como assim? Vamos supor que eu tenho um roteador lá e já estão acabando as interfaces disponíveis lá, seja para acesso, seja para gerência, enfim, estão acabando as minhas interfaces disponíveis. E aí eu lembrei que eu tenho lá, por exemplo, uma 2011 guardada. Já tinha removido essa 2011 da minha rede, lembrei que eu tenho ela lá guardada. O que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar um equipamento que foi feito para ser um roteador, um RB 2011 no caso, eu posso utilizar ele como um switch. E assim eu vou conseguir aumentar o número de portas no meu dispositivo. A RB 2011, ela foi feita para rotear, né, para você trabalhar com roteamento, porém você consegue utilizar ela como switch e, como nós vimos no exemplo anterior, da CRS que eu trabalhei, você consegue passar muito mais tráfego nela, utilizando ela apenas como switch, sem fazer nada de roteamento, de firewall nela, nada desse tipo. E mesmo assim a gente ainda consegue atribuir VLANs trabalhando com switch chip. Você consegue, por exemplo, atribuir aí a VLAN azul para algumas portas, a VLAN vermelha para outras, seja target ou seja untarget. Você não vai perder o uso de switch chip. Como é que a gente faz isso? Basicamente, tem alguns detalhes que eu tenho que citar aqui antes de trabalhar com roteadores com o uso de switch chip. Primeira coisa, alguns roteadores eles possuem mais de um switch chip. Então é bom a gente ficar atento a essa parte. Porque, por exemplo, a 2011, que foi o exemplo anterior, ela possui 2 switch chips. Então, isso, para você configurar o hard offload em todas as portas, teria um pequeno truque aí. No caso, os switch chips eles não se comunicam diretamente. Para que a gente conseguisse fazer apenas uma bridge, por exemplo, e conseguir deixar o hard offload ativo, a gente tem que fazer uma bridge aí meio de camada 8, digamos assim. Você teria que, por exemplo, aqui, o primeiro switch chip, são essas portas aqui, da porta 1 a 5, e o segundo switch chip ele trabalha com a porta SFP e das portas 5 a 10, se não me engano.
para que você conseguisse fazer apenas uma bridge com hard offload aqui, você teria que fazer uma ligação via hardware de um switch chip com o outro, plugando, por exemplo, um cabo de rede aqui entre a porta 5 e a porta 6. Assim eu conseguiria atingir o hard offload aí com os dois switch chips ao mesmo tempo. Outro detalhe, Safe Mode é essencial, gente, trabalhando aqui daqui para frente com switch chip, porque é muito fácil mesmo, você perder acesso ao seu equipamento. Às vezes você perde acesso à CPU, às vezes você perde acesso à porta, então é bom você utilizar o Safe Mode. Ou então, né, configurar uma VLAN de gerência. E, mais do que configurar uma VLAN de gerência, você tem que ter certeza que você está acessando o seu equipamento através da VLAN de gerência. Por último, a gente tem que verificar qual é o modelo do switch chip e o que ele suporta. No nosso caso, aqui eu tenho uma tabela de compatibilidade, por exemplo, dos switch chips e de funcionalidades. No nosso caso aqui, VLAN Table é a configuração que nos é interessante. A gente precisa que o switch chip tenha os modelos dele aqui em cima e as funcionalidades que eles suportam. No nosso caso aqui, o interessante é que ele suporte a tabela de VLAN. Se ele não tiver acesso à tabela de VLAN, não vai ser possível trabalhar com VLANs a nível de hardware. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, a 750 GR2, ela tem suporte à tabela de VLAN. E eu tenho aqui uns outros roteadores que eu gosto muito deles, que é a 750 GR3 e a 760 IGS. Ela não possui compatibilidade com a tabela de VLANs. Assim como a 1100, a HX4 e a 4011. São ótimos roteadores, mas nesse cenário que eu vou mostrar aqui, não seria possível utilizar eles. Por exemplo, eu tenho aqui uma topologia. Naquela mesma questão, eu tinha ali uma GR3, estava precisando de mais portas de acesso e estava precisando separar esses meus dispositivos aqui. Poderia configurar qualquer que fosse o serviço aqui, um DHCP, um PPoE Server, aqui na minha Ether 5, nas minhas VLANs, no caso, e utilizaria uma Happylight aqui, por exemplo. Eu estou usando um equipamento que ele foi feito para ser um roteador, como um switch, apenas para aumentar o número de interfaces disponíveis e separar as minhas VLANs. Como é que eu faria isso? Primeiro, é preciso adicionar as portas ali da minha Happylight em uma bridge. Eu vou criar as VLANs, vou definir quais são as portas que serão tagged e untagged, lá no menu de switch, VLAN, e vou configurar os meus VLANs IDs lá no menu switch port. Como é que ficaria? Vou criar uma bridge, né? Menu bridge aqui, adicionar uma bridge com nome qualquer, adicionar as portas. E lá no menu switch VLAN, percebam que eu vou adicionar ao meu switch chip, eu tenho que saber qual switch chip eu estou trabalhando, no caso se tiver mais de um. Vou definir as portas que são membro de determinadas VLANs, né? E no menu switch port é onde eu vou setar quais são as portas tagged e untagged. Detalhe que a porta tagged aqui, vai ter aquela outra nomenclatura, vai ser o nome add if missing, no caso adicionar se estiver faltando a tag da VLAN. Já a porta untagged, eu vou setar ela como sempre remova. O que seria sempre remova? Se ele chegar já com alguma tag lá, vai remover aquela tag e vai processar o frame. Resumindo, roteador com uso de switch chip, o tráfego não vai passar pela CPU do equipamento. Eu vou conseguir muito mais tráfego utilizando um equipamento que foi feito para ser um roteador, utilizando ele como um switch, no caso. As interfaces vão precisar estar numa bridge e, obviamente, o hard offload ele vai ficar ativado, ele tem que ficar ativado. Agora o método 3, a série 1xx e a 2xx. Particularmente, eu acho que é
a série um pouco mais complicada aqui. Você vai acessar alguns menus a mais para conseguir trabalhar com VLANs aí nele. Como é que a gente vai utilizar o switch chip? Tem aqui alguns modelos, né, de exemplo, a CRS 106, que eu já trabalhei, a 212 aí. Mais uma vez, eu vou relembrar para vocês ativarem o Safe Mode, ou então ter um cabo de console de backup. Se possível, fazer laboratórios antes, né, de colocar um equipamento de produção, umas questões básicas aí, mas é bom relembrar. O que é que nós vamos fazer? Vamos adicionar as interfaces numa bridge, vamos criar a VLAN e adicionar as portas de transporte e acesso lá no menu Switch, VLAN. Aqui começa uma outra particularidade. Para configurar as portas de acesso, eu vou ter que ir também no menu Switch, VLAN, Ingress VLAN Translation. É uma das particularidades dessa série aqui. E a porta de transporte será configurada lá no menu Switch, VLAN, Egress VLAN Tag. Por último, vou ativar o filtro de VLANs, que é o que vai fazer tudo funcionar como deve. Vou criar uma bridge, né? Adicionar as interfaces numa bridge. Depois, aqui no menu Switch, VLAN, eu vou adicionar quais portas fazem membro de determinada VLAN. Aqui, detalhe aqui, pessoal, para não se confundir, eu vou ter o menu Egress VLAN Tag, que é o que nós vamos utilizar para configurar, e eu tenho Egress VLAN Translation, que é utilizado em outras questões que não fazem jus eu citar aqui agora. Vou configurar as portas tagged. Qual é a porta tagged de determinada VLAN? No meu caso aqui eu estava configurando CRS 106, foi a porta combo que eu utilizei para usar ela de transporte. E agora eu vou configurar as portas untagged lá no menu Ingress VLAN Translation. Para configurar eu preciso definir qual vai ser a porta que vai ser de acesso e definir a VLAN que ele vai fazer acesso aqui, nessa partezinha de New Customer VID. Por fim, eu vou adicionar o filtro de VLAN na parte de Switch Settings. Perceba que tem mais uma particularidade aqui para eu ativar o filtro de VLAN. O nome aqui é Drop If Invalid on Ports. Ou seja, se a porta não fizer, se está chegando um frame ali com a tag que não faz parte do que eu configurei, ou então até mesmo com a tag 0, que seria o tráfego normal, digamos assim, ele vai dropar aquilo ali. Aqui que você ativaria o filtro de VLANs aí no meu menu. Resumindo, as configurações na série 1xx e 2xx, elas vão ser feitas lá no menu de switch. O tráfego não vai passar pela CPU, ou seja, a gente vai conseguir um alto desempenho. E as interfaces vão precisar estar numa bridge de qualquer forma. Método 4. A série 3xx, CRS 3xx. Nós temos ótimos roteadores aí, né? Inclusive esses novos modelos aqui, o colega demonstrou agora há pouco. Alguns detalhes aqui, algumas particularidades. A série 3xx, é possível você utilizar tanto o Router OS quanto o Switch OS. Eu acredito que são os switches da MikroTik com melhor desempenho e custo-benefício. Tem alguns modelos aqui que nós vimos, tem a CRS 305, tem a CRS 317 e os novos modelos aí, que tem interface de 40 gigabits por segundo, tem a outra que tem as portas de 10 GB no cobre, enfim, são modelos bem interessantes aí de switch. Como é que faz a configuração no Router OS? Todas as portas vão estar em bridge, tem que ativar o radio offloading. Só que não apenas isso, não é apenas o switchzão lá, como o colega falou. A gente vai precisar fazer o filtro de VLANs para que fique tudo corretamente separado e a gente tenha aí uma segurança, tem até digamos, um desempenho geral melhor da rede. Por último, nós vamos ativar o filtro de VLAN, que é o que realmente vai separar ali cada VLAN e cada porta. Como é que a gente vai fazer isso? Criar uma bridge novamente, adicionar todas as portas dentro da bridge,
Já tem o switchzão aí. Agora começa a brincadeira. No menu Bridge, VLAN, é onde eu vou criar as VLANs e já definir aqui quais são as portas Tagged e Untagged. Aqui, ó, é bem mais simples. No mesmo menu aqui, você já pode adicionar aqui, escolher o ID da VLAN, escolher qual é a bridge que você vai estar trabalhando, quem vai ser tag, quem vai ser untag. E, como eu falei, as portas de acesso, as portas untagged, normalmente tem algum detalhezinho a mais. Nesse caso aqui, da série 3xx, o detalhe a mais aqui, ó, é que você pode especificar aqui, ó, no menu Bridge, Ports, abre aqui a interface, que vai ser de acesso, a interface que vai ser untagged, vai lá no menu VLAN e seta o PVID dela. Você pode colocar aí também. Por último, eu vou acessar aqui a minha bridge, abrir a minha bridge, vou lá na parte de VLAN e vou ativar o VLAN Filtering. Um detalhe aqui é que muitas vezes quando você ativa o VLAN Filtering, o acesso inbox cai rapidamente aí nessa parte. Então, detalhe que se você tiver com Safe Mode, você desativa o Safe Mode, ativa o VLAN Filtering, que ele vai fazer a filtragem aí das VLANs, e você vai retornar o acesso. Se você tiver com Safe Mode ativo, no momento que você ativar a VLAN Filtering, que ele cair, você vai perder as últimas configurações que você fez. Eu tenho aqui um exemplo em produção, não é nada muito exorbitante, digamos assim, mas eu tenho uma CRS 317 aqui, ó, print de um dos clientes nossos, é um switch core deles, ela está passando aí mais ou menos 2,5 GB com 2% de CPU. Isso com acesso de Winbox ainda, viu? O Winbox está aí no meio também. Aí a gente dá para ter uma noção que esses equipamentos realmente você, configurando ele da maneira mais correta, digamos assim, você vai conseguir ter um ótimo desempenho nesses switches da MikroTik. Resumo aqui do método 4, pessoal. A configuração vai ser feita no menu Bridge, ao invés do menu Switch. A configuração é relativamente mais simples, se você for comparar com a série 1xx, 2xx, e são switches de altíssimo desempenho, né? Nossa! Quem gosta aí de ver tráfego passando, se você quer um equipamento barato, essa é a série correta, né? Por último, vou falar aqui do SwitchOS. SwitchOS, não sei se todos conhecem aqui, mas ele é um SO da MikroTik que foi desenvolvido especialmente para switches, né? Ele é o único sistema da série CSS, Cloud Smart Switch, no caso. O detalhe, acho que é um dos detalhes mais legais desse sistema operacional, é que o reboot dele é extremamente ágil, pessoal. Eu não cheguei a botar aqui na apresentação a print, mas eu já fiz tanto um reboot quanto um firmware upgrade nele. Se você deixar pingando lá no seu switch e der um reboot, ele chega a perder cerca de um pacote apenas. É impressionante, você acha que o equipamento nem rebootou. Eu mesmo, a primeira vez, eu cliquei algumas outras vezes, que eu fiquei com a impressão de que não tinha rebutado. Não é possível que o switch desligou e ligou assim de maneira tão rápida. E um outro detalhe interessante é que você utilizando o SwitchOS, ele sempre vai passar pelo switch chip. Como é que a gente vai trabalhar aqui no SwitchOS? Detalhe que eu tenho aqui, ó, o menu VLAN no singular e eu tenho o menu VLANs no plural. Não sei por que isso aí, né? Eu acho que poderia diferenciar um pouquinho mais. De qualquer forma, no menu VLANs no plural, é aí que a gente vai definir, de certa forma, criar, né, as VLANs. Nós vamos definir quais são as portas membro de determinada VLAN. Nesse caso aqui, eu estava utilizando a CRS 317. Eu defini aqui, ó, a VLAN 10 e a VLAN 20, um exemplo aqui apenas de portas de acesso. E aqui eu vou definir os membros. Nesse caso, seria a porta SFP1, aqui, ó, está marcada aqui, e a última é a SFP16, seria aí minha porta de transporte. As duas são membros da VLAN 10. Na VLAN 20, eu utilizaria a SFP2 para ser a porta de acesso, a porta untagged, e a SFP16 como porta de transporte, como porta tagged, no caso. Lá no menu VLAN,
no singular, é onde eu vou realmente definir quais serão as portas tagged e untagged. No caso, a porta tagged vai ser transporte, vai ser ali a minha última SFP, a SFP 16 no caso. E a minha porta SFP1 seria a porta de acesso, seria a porta untagged, no caso da VLAN 10. Percebam que eu vou colocar aqui, ó, no VLAN receive, para ele receber somente untagged. Não sei se está dando para vocês lerem aí, mas depois a apresentação vai estar disponível no site da MikroTik. E aqui eu também vou setar a minha VLAN 10 e a VLAN 20 ali. A configuração é igual, só mudaria o ID da VLAN. Voltando àquele detalhe que eu falei para vocês, percebam que a porta untagged, ela vai ser configurada aqui, ó, tanto no menu VLAN quanto no menu VLANs. Realmente ele sempre tem um pequeno detalhezinho a mais ali do que da porta tagged, do que da porta de transporte. Resumindo, SwitchOS, você utiliza um navegador web, ele até aparece ali no enable do inbox, mas quando você seleciona e conecta, ele já abre o seu navegador padrão para você configurar o equipamento. E o tráfego sempre vai utilizar o switch chip, ou seja, o hard offloading sempre vai estar ativado. Então, uma dica pessoal que eu tenho aí é que se você está inseguro sobre como configurar uma CRS 3XX no Router OS, por exemplo, eu acredito que seja mais fácil vocês utilizarem o SwitchOS. Mas aí depende da afinidade de cada um com cada sistema. Vou relembrar os nossos passos aqui, né, antes de finalizar. Criar a VLAN, trabalhando com switch chip no caso, né? Eu vou criar a VLAN, eu vou definir qual vai ser minha porta de transporte, qual vai ser a porta tagged no caso, e, por último, vou definir qual vai ser a porta de acesso, qual vai ser a porta untagged no caso. Lembrando que a porta untagged, normalmente, né, tem algum detalhezinho a mais ali para você configurar ela. Concluindo. Primeiro, o ideal é você entender o seu cenário, né? Obviamente, não só para trabalhar com VLANs, mas qualquer tipo de trabalho em redes, o ideal é você entender o seu cenário e, por fim, configurar adequadamente. Será que eu preciso realmente de separar, de um bridge filtering? Será que eu preciso de um roteador? Será que eu preciso de um switch? O que eu preciso? Primeiro é bom você entender essa parte aí, depois verificar qual modelo de equipamento para você trabalhar, né? Qual vai ser a série dele. Você pode utilizar o site da MikroTik ali para configurar, ou para comparar o custo-benefício, para comparar o desempenho dos equipamentos, ver qual é o melhor ali, qual é a melhor série, qual é o melhor modelo para o seu cenário. Definir se você precisa utilizar o Router OS ou o SwitchOS, né? Vai depender da sua afinidade, como eu falei. E, obviamente, né, sempre tentar trabalhar utilizando o hard offload. O hard offload é o switch chip que vai fazer toda a mágica aí do desempenho do throughput aqui trabalhando com switches. É isso. Gostaria de agradecer aqui a MikroTik, a equipe, né, pela oportunidade de passar aqui minha experiência para vocês. Aos palestrantes também que já passaram e que ainda estão por vir aqui hoje. Eu acredito que é muito importante você compartilhar conhecimento, você se preocupar em demonstrar a sua experiência ali. Eu acredito que isso vai servir para quem está assistindo aqui, para quem está assistindo online, para quem vai assistir depois. Isso fortalece bastante o nosso cenário de telecomunicações. E agradecer também aos participantes que estão aqui, né, pela atenção de vocês. Agora estou aberto aqui a dúvidas, a comentários, a críticas, a experiência, a qualquer que seja a questão aí. Na CSS, você conseguiu fazer gerência remota com ela? Sim, eu não mostrei ali no menu, mas só que é bem simples. Ele tem um menuzinho lá, eu posso mostrar para vocês, eu acho que a gente tem uma CSS lá. Ele tem um menu que você configura a VLAN de gerência, tipo acessado via, e você coloca o ID da VLAN. Aí ele vai ser acessado, a gerência remota no caso, através daquela VLAN. Acho que é isso que você perguntou mesmo? Algo mais?
queria saber se o acesso no Switch OS vai ser feito somente por navegador ou pelo inbox também? Não, é só pelo navegador. Switch OS, só navegador. E no caso do Switch OS, é possível acessar por Mac Telnet através de outro dispositivo? Olha, isso eu não testei, colega, mas eu acredito que não, viu? Eu realmente não testei, eu vou procurar saber, acho que até consigo fazer um teste ali agora. Qualquer coisa você passa lá no stand, eu vou conversar com os colegas também. Eu acredito que não, mas eu não tenho certeza, eu prefiro testar para te responder com mais certeza do assunto. Obrigado. Obrigado a vocês, bom dia.